Deserto do Saara está inundado. Será esse mais um sinal profético da volta de Jesus? Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos refletir sobre um evento impressionante que tem chamado a atenção do mundo inteiro. O deserto do Saara, um dos lugares mais secos do planeta, está inundado. Isso mesmo, as areias quentes e áridas do maior deserto do mundo foram cobertas por uma rara e intensa chuva, e as imagens que chegam de lá parecem até surreais. O que poderia explicar um fenômeno tão extraordinário como esse? Será que isso é apenas uma anomalia natural ou há algo mais profundo acontecendo aqui? Vamos abordar este evento sob uma nova perspectiva, explorando o que a Bíblia tem a dizer sobre sinais como este. Na Palavra de Deus, encontramos várias profecias que mencionam transformações surpreendentes na natureza, especialmente nos últimos dias. Alguns versículos até prevêem que áreas desertas florescerão e rios surgirão, onde antes só havia terra seca. Seriam esses fenômenos no Saara e em outros desertos do mundo uma confirmação do que está escrito nas Escrituras? E mais importante ainda, será que esses sinais estão nos alertando para a proximidade da volta de Jesus? Jesus nos disse para observarmos os sinais ao nosso redor. Em Lucas 21:25, por exemplo, ele alerta que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Muitos estudiosos e cristãos ao redor do mundo acreditam que a frequência e intensidade desses fenômenos naturais incomuns são uma indicação de que estamos vivendo tempos especiais. Tempos em que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Eu quero convidar você a refletir comigo sobre tudo isso. Ao longo deste vídeo, vamos analisar as passagens bíblicas que falam sobre esses sinais e o que eles representam para nós, cristãos. Será que Deus está usando a natureza para nos alertar? O que podemos aprender ao ver o deserto do Saara inundado e florescendo? Antes de começarmos, quero pedir que você deixe seu like neste vídeo e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Cada curtida e inscrição ajuda a espalhar essa mensagem e a alcançar mais pessoas. E, claro, compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita que esses fenômenos são um sinal dos tempos profetizados na Bíblia? Prepare seu coração, abra sua mente e juntos vamos explorar as Escrituras em busca de respostas para esses eventos incríveis que estão acontecendo ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos e vamos em frente. Nos últimos dias, o mundo foi surpreendido com notícias e imagens do deserto do Saara, uma das regiões mais áridas e quentes do planeta, sendo atingido por chuvas intensas que transformaram a paisagem desértica em um cenário de rios e correntezas. Para muitos, isso parece impossível. Afinal, o Saara é conhecido por suas temperaturas extremas, suas vastas dunas de areia e sua falta de chuva. Então, o que exatamente está acontecendo? E por que um fenômeno tão raro e impressionante como este tem sido observado com cada vez mais frequência em diferentes desertos ao redor do mundo? O deserto do Saara cobre uma área imensa no norte da África, abrangendo países como Argélia, Líbia, Egito, Sudão e Marrocos. Esse vasto território é famoso por sua aridez, com algumas regiões recebendo menos de 20 milímetros de chuva ao ano. No entanto, em meio a essa seca extrema, uma chuva inesperada caiu, provocando inundações que mudaram temporariamente a paisagem e surpreenderam as populações locais e especialistas em clima. As imagens de rios correndo em meio às dunas de areia rapidamente se espalharam pelas redes sociais e chamaram a atenção do mundo. De acordo com meteorologistas, esse evento foi causado por uma combinação de fatores climáticos, incluindo mudanças nos padrões de pressão atmosférica e correntes de ar.
Eles explicam que fenômenos como o aquecimento global têm alterado a circulação dos ventos e a temperatura das águas oceânicas, o que pode gerar eventos climáticos inesperados, inclusive em regiões onde chuvas intensas são extremamente raras. No entanto, muitos se perguntam se essas explicações científicas são suficientes para compreender um fenômeno tão único e intrigante. É interessante notar que, ao longo da Bíblia, eventos naturais são muitas vezes interpretados como sinais ou mensagens de Deus para a humanidade. No Antigo Testamento, vemos casos em que a natureza foi usada como instrumento de comunicação divina, como nas pragas do Egito, o dilúvio nos dias de Noé e até mesmo as secas e inundações que frequentemente serviam de alerta para o povo de Israel. Assim, para muitos cristãos, eventos como esse no deserto do Saara podem ser vistos não apenas como curiosidades meteorológicas, mas como possíveis sinais de que algo maior está acontecendo. Além das chuvas no Saara, outros desertos ao redor do mundo também têm passado por transformações incomuns. Um exemplo é o deserto do Atacama, no Chile, considerado o mais seco do mundo. Recentemente, ele foi coberto por um manto de flores, após um período de chuvas, criando um espetáculo colorido em meio à aridez. Para aqueles que conhecem as Escrituras, isso traz à mente profecias como a de Isaías 35:1, que diz: "O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso." Esse versículo descreve uma transformação do deserto em um lugar de vida e beleza, algo que parecia impossível em tempos passados, mas que agora está sendo visto diante de nossos olhos. A chuva no Saara e o florescimento do Atacama nos levam a questionar: será que esses fenômenos são sinais dos tempos profetizados na Bíblia? Estaríamos vendo o cumprimento de profecias antigas? Para entender melhor essa possibilidade, precisamos lembrar que a Bíblia menciona muitos sinais que precederiam o fim dos tempos, incluindo mudanças dramáticas na natureza. Esses eventos naturais não seriam apenas catástrofes isoladas, mas sim parte de um plano maior, um aviso para que a humanidade se prepare para o que está por vir. Ainda no livro de Isaías, em Isaías 41:18, Deus promete: "Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais." Esse versículo descreve o poder de Deus de transformar até mesmo os lugares mais inóspitos em fontes de vida. Muitos acreditam que essa transformação do deserto é uma metáfora para o que Deus deseja fazer na vida espiritual das pessoas: trazer vida e renovação onde antes havia aridez e desespero. No entanto, com os recentes eventos no Saara e no Atacama, alguns se perguntam se essa promessa também pode ter um cumprimento literal. Os cientistas têm suas explicações para esses fenômenos, mas a fé nos leva a olhar além das causas naturais e considerar o propósito espiritual por trás deles. A chuva no Saara e o florescimento no Atacama podem ser vistos como lembretes visíveis do poder de Deus e de sua palavra. Quando lemos que Deus é capaz de transformar o deserto em um lugar de águas e flores, percebemos que ele não está limitado pelas circunstâncias naturais. Assim como ele pode transformar o deserto, ele também pode transformar a vida de cada um de nós, trazendo renovo e esperança mesmo nas situações mais secas e difíceis. Diante de tudo isso, precisamos refletir: o que esses sinais representam para nós? Estamos dispostos a enxergar a mão de Deus atuando em nossa realidade, usando a natureza para nos alertar e nos chamar de volta a Ele? No Antigo Testamento, Deus frequentemente usava fenômenos naturais para se comunicar com o seu povo. Quando Israel se afastava de seus caminhos, ele enviava sinais na natureza para chamar a atenção deles e levá-los ao arrependimento. Será que ele está fazendo o mesmo hoje?
Ao observarmos essas chuvas no Saara e o florescimento dos desertos, somos desafiados a reconsiderar nossa relação com Deus e a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Estes eventos podem ser mais do que simples anomalias climáticas. Eles podem ser convites para que voltemos nossa atenção para Deus e suas promessas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá sinais e maravilhas que nos farão olhar para o alto, buscando respostas e encontrando nelas um chamado à fé. À medida que continuamos a explorar esses fenômenos naturais à luz das Escrituras, vamos descobrir mais sobre o que Deus pode estar tentando nos dizer através deles. Será que estamos dispostos a ouvir? E mais importante, estamos prontos para responder a esse chamado? À medida que olhamos para os fenômenos naturais cada vez mais intensos e incomuns que têm ocorrido no mundo, é inevitável lembrar das profecias bíblicas que mencionam sinais extraordinários que apareceriam na Terra nos últimos dias. A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre mudanças no mundo natural como um alerta divino, apontando para eventos que antecederiam o retorno de Jesus Cristo. Em muitos textos, encontramos descrições de sinais no céu, na terra e no mar que deixariam a humanidade perplexa. Para os cristãos, esses fenômenos são mais do que simples eventos naturais. Eles são lembretes e alertas espirituais. Um dos primeiros textos a mencionar sinais visíveis no mundo natural é o livro de Isaías, onde encontramos promessas de transformação no próprio deserto. No capítulo 35, versículo 1, Isaías declara: "O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso." Este versículo é uma promessa de renovação, de que mesmo as áreas mais áridas e inóspitas experimentarão um renascimento. A ideia de um deserto florescendo pode ter parecido impossível para as pessoas daquela época. Mas, como vimos recentemente no deserto do Atacama e nas chuvas intensas no Saara, essas promessas parecem estar se tornando realidade. Essas palavras de Isaías não estão sozinhas. Em Isaías 41:18, Deus diz: "Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais." Essas promessas de Deus mostram seu poder de transformar até mesmo os lugares mais áridos em fontes de vida. Em um contexto espiritual, essa passagem fala sobre a renovação que Deus deseja trazer à vida das pessoas. Mas muitos acreditam que essas profecias também podem ter um cumprimento literal nos últimos dias, como uma manifestação visível do poder de Deus. Outro trecho importante que fala sobre sinais visíveis na natureza está no livro de Lucas, onde Jesus alerta seus discípulos sobre o que aconteceria antes de sua volta. Em Lucas 21:25, ele declara: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Esse versículo é particularmente significativo, pois menciona a perplexidade das nações diante dos fenômenos naturais. É uma imagem de um mundo confuso e amedrontado, incapaz de explicar ou controlar as forças que operam na natureza. Nos dias de hoje, vemos como a humanidade está perplexa diante de mudanças climáticas drásticas, terremotos, enchentes e outros fenômenos incomuns. A tecnologia e o conhecimento científico avançaram enormemente, mas ainda assim, há eventos que deixam até os especialistas sem respostas. O bramido do mar e das ondas mencionado por Jesus pode ser interpretado como uma referência aos fenômenos climáticos extremos que têm causado devastação em várias partes do mundo. Esse bramido não se refere apenas ao som literal das ondas, mas ao caos e destruição que os oceanos e as águas podem causar. Enchentes, tsunamis e tempestades têm se tornado cada vez mais frequentes, gerando angústia e medo entre as nações, exatamente como Jesus profetizou.
O livro de Jó também oferece uma visão sobre como Deus usa a natureza para manifestar seu poder. Em Jó 37, 5, 6 está escrito: Deus troveja maravilhosamente com a sua voz, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz: cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, e a chuva das suas forças. Aqui vemos que Deus controla os elementos da natureza e os usa de acordo com seu propósito. Essa passagem nos lembra que fenômenos como chuvas intensas, nevascas e outras manifestações climáticas estão, em última instância, sob o comando divino. Quando vemos eventos inexplicáveis na natureza, como chuva em desertos, onde deveria haver apenas seca, somos lembrados de que Deus ainda está no controle. Outro texto profético que menciona sinais nos céus e na terra é o livro de Joel. Em Joel 2:30, 31, o Senhor diz: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa passagem é uma das mais conhecidas entre as profecias sobre o fim dos tempos e descreve fenômenos visíveis tanto no céu quanto na terra. Esses prodígios incluem o escurecimento do sol e a transformação da lua em sangue, imagens que foram interpretadas de várias maneiras ao longo da história. Hoje em dia, observamos fenômenos como eclipses solares e lunares, erupções vulcânicas que obscurecem o céu e até mesmo eventos como a lua de sangue, um eclipse lunar que faz a lua parecer avermelhada. Alguns veem esses eventos como sinais de que estamos nos aproximando do grande e terrível dia do Senhor, mencionado por Joel. Embora a ciência ofereça explicações naturais para esses fenômenos, muitos cristãos acreditam que eles têm um significado espiritual mais profundo e que Deus está nos alertando através dessas manifestações visíveis. É importante lembrar que os sinais proféticos não são apenas eventos aleatórios na natureza. Eles servem a um propósito: despertar a humanidade e levá-la ao arrependimento. No livro de Apocalipse, lemos sobre uma série de sinais e julgamentos que cairão sobre a terra antes do retorno de Cristo. Em Apocalipse 6, 12 e 14, João descreve uma série de eventos que causam grande perturbação no mundo natural. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Essas imagens de cataclismos naturais são assustadoras, mas também servem como um chamado à atenção. Para os cristãos, esses sinais são um lembrete de que Deus tem um plano, e que mesmo em meio ao caos, Ele está no controle. Esses eventos descritos no Apocalipse não são apenas destruição por destruição, mas são atos de juízo e também de misericórdia, uma última tentativa de levar as pessoas ao arrependimento e à salvação. Nos tempos antigos, as pessoas viam os fenômenos naturais como mensagens diretas dos deuses. A chuva, a seca, as pragas e os terremotos eram interpretados como manifestações da vontade divina. Embora hoje tenhamos um entendimento científico sobre o clima e os desastres naturais, para aqueles que creem, a natureza ainda é vista como uma extensão do poder de Deus. Quando eventos inexplicáveis acontecem, como o deserto do Saara, sendo inundado por uma forte chuva, muitos veem nisso um sinal de que Deus está falando conosco, usando a natureza para nos lembrar de suas promessas e de seu juízo. Finalmente, o livro de Romanos oferece uma visão profunda sobre a criação e sua conexão com o propósito de Deus. Em Romanos 8:22, Paulo escreve: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Essa passagem sugere que a própria natureza está aguardando a redenção e o retorno de Cristo. Os fenômenos incomuns que vemos hoje podem ser entendidos como parte desse gemido da criação, uma antecipação do dia em que todas as coisas serão restauradas. Diante de tudo isso, somos chamados a refletir sobre nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. Os sinais na Terra não devem ser ignorados, especialmente quando eles se alinham com o que foi profetizado na Bíblia. Os cristãos acreditam que Deus está nos enviando esses alertas para que estejamos preparados para o retorno de Cristo. Como disse Jesus em Mateus 24:33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Ao observarmos os fenômenos recentes no deserto do Saara e em outras partes do mundo, somos naturalmente levados a refletir se estamos testemunhando o cumprimento de antigas profecias bíblicas. A Bíblia está cheia de previsões sobre eventos climáticos e geográficos que aconteceriam nos últimos dias, e muitos cristãos acreditam que esses sinais são uma manifestação literal das promessas de Deus para a humanidade e um aviso sobre a proximidade do fim dos tempos. Para compreender melhor essa perspectiva, é útil relembrar que a Bíblia frequentemente menciona como Deus usaria a natureza e os elementos ao nosso redor para comunicar sua vontade. Isso nos leva a perguntar: e se essas mudanças surpreendentes na natureza forem o cumprimento das profecias bíblicas? E se Deus estiver nos mostrando, através de fenômenos extraordinários, que sua palavra está se cumprindo ao pé da letra? A palavra de Deus em Isaías 35:1 promete: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Para os profetas da antiguidade, imaginar um deserto florescendo ou um deserto sendo transformado em rios de água viva parecia algo impossível, especialmente considerando as duras condições das regiões áridas de Israel e arredores. No entanto, hoje vemos que com as chuvas caindo em lugares como o Saara e o Atacama, parece que esses versículos estão ganhando vida diante dos nossos olhos. E essa transformação do deserto não está isolada. Outros sinais também têm acontecido. Sinais esses que as Escrituras descrevem como indicações dos tempos finais. Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias haveria guerras, fomes, terremotos em vários lugares e uma multiplicidade de fenômenos naturais alarmantes. Ele nos aconselhou a estar atentos, pois esses sinais serviriam como indicadores de sua volta iminente. Se olharmos para os eventos atuais através dessa lente bíblica, poderíamos muito bem concluir que Deus está cumprindo suas promessas proféticas. Outro aspecto interessante das profecias bíblicas é a ideia de que as catástrofes e eventos naturais servem como um tipo de alarme espiritual. No livro de Amós 3:7 lemos: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso significa que, antes de agir, Deus avisa seu povo. Esse aviso, muitas vezes, vem por meio dos profetas ou de sinais visíveis, como os eventos naturais extraordinários que estamos vendo agora. Ele não deseja que sejamos pegos de surpresa, mas sim que reconheçamos os sinais e nos voltemos a Ele com arrependimento e humildade. Isaías 41:18 também fala sobre rios brotando em lugares altos e fontes surgindo nos vales. Assim como o florescimento no deserto do Atacama e as chuvas no Saara, essas imagens poéticas ilustram o poder de Deus para transformar o impossível em realidade. Essas mudanças drásticas e inexplicáveis na natureza são, para muitos, um lembrete visual do que Deus é capaz de fazer. Não apenas em um contexto geográfico, mas também em nossas vidas espirituais, onde Ele pode transformar nossa aridez e frieza espiritual em uma vida abundante e plena de frutos.
Essas profecias nos revelam algo importante. Deus tem um plano e está no controle de tudo. Embora o mundo possa parecer caótico, nada foge ao seu poder e soberania. Quando vemos sinais como o deserto florescendo, devemos lembrar que Deus está operando conforme sua vontade e que todas as suas promessas se cumprirão no tempo certo. Outro exemplo de profecia cumprida que nos convida a refletir é o rio Eufrates. Em Apocalipse 16:12, está escrito que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Nos últimos anos, o rio Eufrates tem secado rapidamente, e estudiosos bíblicos apontam que isso pode ser o prenúncio de eventos apocalípticos. O Eufrates, um rio que foi crucial para a civilização humana desde tempos antigos, está secando diante dos nossos olhos, e muitos acreditam que isso confirma o que foi profetizado no Apocalipse. Esses acontecimentos têm uma função dupla. Primeiramente, são um aviso para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Para aqueles que ainda vivem longe dos seus caminhos, esses sinais podem ser uma oportunidade de reflexão e arrependimento, um chamado para que voltem para Ele antes que seja tarde. Para os cristãos, esses sinais também são um encorajamento para que permaneçam firmes na fé, lembrando que Deus cumpre suas promessas e que em breve Ele trará a redenção completa. A Bíblia também fala de um tempo de apostasia, onde muitos se afastariam da fé e se tornariam insensíveis às coisas de Deus. Em Mateus 24:12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Esse esfriamento do amor não se refere apenas à nossa relação com Deus, mas também à maneira como tratamos uns aos outros. E vemos hoje, de forma muito clara, um aumento do egoísmo, da indiferença e da falta de compaixão. Esses comportamentos são sinais de uma sociedade que está cada vez mais afastada de Deus e de seus ensinamentos. Outro sinal claro dos tempos finais é a aceleração do conhecimento e da tecnologia, algo previsto em Daniel 12:4, onde o profeta escreve: "Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." O avanço da tecnologia é algo que define nosso tempo, e muitos acreditam que isso está ligado ao cumprimento das profecias de Daniel. Hoje, somos capazes de ver e entender eventos globais em tempo real, o que nos permite testemunhar sinais ao redor do mundo de forma instantânea. Para aqueles que têm a esperança da volta de Jesus, esses eventos servem como um lembrete constante de que Ele está às portas. Não podemos ignorar os sinais e viver como se a sua volta não fosse uma realidade. Pelo contrário, somos chamados a nos preparar e a nos purificar. Em 1 João 3:3 lemos: "E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro." Se cremos verdadeiramente que Jesus voltará em breve, essa esperança deve nos levar a uma vida de santidade e preparação. Os eventos no Saara e em outros lugares são uma oportunidade para refletirmos sobre nossa caminhada espiritual e nos perguntarmos se estamos realmente preparados para o retorno de Cristo. Deus nos deu esses sinais para que estivéssemos atentos e vigilantes. Ele não quer que sejamos pegos de surpresa, mas sim que estejamos prontos e com nossos corações firmes nele. Em resumo, todos esses fenômenos, das chuvas no Saara, ao florescimento do deserto do Atacama, do rio Eufrates, secando ao aumento da iniquidade, apontam para um fato importante. O mundo está se movendo rapidamente em direção ao cumprimento das profecias. E para aqueles que acreditam, essa é uma grande oportunidade para fortalecer sua fé, buscar a Deus com mais fervor e compartilhar essas verdades com outros. Esses sinais nos lembram que o tempo está se esgotando. A palavra de Deus se cumpre, e cada evento que vemos é um lembrete de que Ele está no controle.
Quando as Escrituras dizem que o deserto florescerá e que os rios brotarão em terras secas, não é apenas uma metáfora. Pode ser, como estamos vendo, uma realidade visível que Deus está usando para nos alertar. A pergunta que fica para todos nós é: estamos prontos? Os sinais estão aqui, mas cabe a nós respondermos ao chamado. Que possamos abrir nossos corações e mentes para reconhecer a mão de Deus nos eventos ao nosso redor e nos preparar para o dia em que Ele voltará para buscar aqueles que são seus. O livro de Apocalipse é um dos textos mais fascinantes e complexos da Bíblia. Escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, o Apocalipse traz uma série de visões sobre o fim dos tempos, revelando o que acontecerá antes do retorno de Jesus Cristo e do estabelecimento do reino de Deus. É um livro repleto de simbolismos, imagens e profecias que descrevem eventos catastróficos e transformações profundas na natureza e na sociedade. Para muitos cristãos, o Apocalipse é uma espécie de manual profético que aponta para os sinais que estamos vendo hoje e que indica que estamos cada vez mais próximos do fim dos tempos. Uma das passagens mais conhecidas do Apocalipse sobre sinais no mundo natural está em Apocalipse 6, 12 e 14, onde lemos: "E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar." Esta passagem descreve um cenário de cataclismos naturais em escala global, incluindo terremotos, o escurecimento do sol e da lua e a queda de estrelas, o que muitos interpretam como a queda de meteoros ou a destruição dos corpos celestes. Essas descrições são impactantes e cheias de simbolismo, e ao longo dos séculos, muitos estudiosos tentaram interpretar o que elas significam. O escurecimento do sol e a lua de sangue, por exemplo, podem ser interpretados como eclipses ou fenômenos naturais que causam uma mudança na aparência do céu. O grande tremor de terra e a movimentação de montes e ilhas podem ser vistos como uma série de terremotos em escala global, algo que tem se tornado cada vez mais frequente em nossos dias. Esses fenômenos naturais são mencionados como parte dos juízos divinos que cairão sobre a terra nos últimos dias. Outro símbolo forte no Apocalipse é o das 7 trombetas, que representam eventos cataclísmicos que ocorrem em uma sequência específica. Cada trombeta traz um novo julgamento sobre a terra, e esses julgamentos afetam tanto a natureza quanto a humanidade. Em Apocalipse 8, 7, 12, João descreve o que acontece quando as 4 primeiras trombetas são tocadas. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte das naus. Essas trombetas representam eventos catastróficos que afetariam a vegetação, os mares, os rios e até mesmo o sol, a lua e as estrelas. O impacto de cada trombeta revela o poder de Deus e a gravidade dos juízos que cairão sobre a terra. Muitos cristãos interpretam esses eventos como sinais que podem estar começando a se cumprir em nossa época, à medida que vemos desastres naturais em maior frequência e intensidade. Em todo o mundo, as queimadas, a poluição dos mares e a destruição do meio ambiente se intensificaram, levantando a questão: estariam esses acontecimentos apontando para o cumprimento das profecias do Apocalipse?
O Apocalipse também menciona o papel das duas testemunhas, que profetizarão durante um período de tribulação. Em Apocalipse 11, 3 a 6, lemos que essas testemunhas terão poder para fechar o céu e impedir que chova durante o período de sua profecia, além de poder transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Essa passagem nos lembra das pragas do Egito e de como Deus usa a natureza para exercer seu juízo. As duas testemunhas são figuras misteriosas, e muitas interpretações têm sido sugeridas sobre quem elas representam. Mas o consenso é que elas servirão como um sinal claro para o mundo de que Deus está no controle e que seu juízo está próximo. A partir do momento em que as duas testemunhas surgem, o Apocalipse descreve uma série de eventos que culminam em um tempo de grande tribulação, conhecido como a Grande Tribulação. Esse período é marcado por perseguição, sofrimento e destruição, mas também é um tempo de testemunho e arrependimento. Mesmo em meio aos juízos, Deus oferece à humanidade uma chance de se arrepender e voltar para Ele. Os sinais que ocorrem durante esse período, incluindo os eventos naturais e os juízos derramados sobre a terra, têm como objetivo despertar a humanidade para a realidade de Deus e para a urgência do arrependimento. Outro elemento impressionante do Apocalipse são as 7 taças da ira de Deus, que representam o juízo final sobre a humanidade rebelde. Em Apocalipse 16, lemos que essas taças são derramadas sobre a terra, e cada uma causa uma série de desastres. A primeira taça traz úlceras dolorosas. A segunda e a terceira transformam os mares e rios em sangue. A quarta taça intensifica o calor do sol, causando queimaduras nas pessoas. A quinta traz trevas sobre o reino da besta. A sexta seca o rio Eufrates. E a sétima provoca um terremoto tão grande que as cidades das nações caem e ilhas e montes são movidos de seus lugares. Essas taças representam o clímax do juízo de Deus sobre a humanidade e revelam a seriedade com que ele trata o pecado e a rebelião. O fato de que essas taças afetam diretamente a natureza, com o sol se intensificando, o Eufrates secando e os terremotos abalando o mundo, mostra que o julgamento de Deus envolve toda a criação. Para muitos cristãos, o cumprimento dessas profecias será um sinal claro do fim dos tempos, e o aumento de desastres naturais e eventos climáticos extremos que vemos hoje são interpretados como uma antecipação desses juízos finais. O Apocalipse também nos alerta sobre a figura do Anticristo e de seu papel nos últimos dias. Esse personagem, descrito como um líder carismático e poderoso, trará engano e levará muitos a se afastarem da verdade. Em Apocalipse 13, é dito que ele terá autoridade sobre todas as nações e fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam uma marca em suas mãos ou testas. Esse sistema de controle, que envolverá toda a economia global, é visto como uma forma de escravização espiritual e de apostasia. Muitos cristãos acreditam que essa marca é um dos sinais mais claros do fim dos tempos e que o avanço tecnológico e o controle digital sobre a sociedade podem estar preparando o caminho para o surgimento desse sistema de controle total. Além dos sinais na natureza, o Apocalipse também fala sobre o comportamento humano e a condição espiritual da sociedade nos últimos dias. Em Apocalipse 9, 20 e 21, lemos: "E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos." Esses versículos mostram que, mesmo diante dos juízos de Deus, muitos continuarão endurecendo seus corações e se recusando a se arrepender.
Isso aponta para uma sociedade cada vez mais distante de Deus, que prefere seus próprios caminhos a buscar a verdade divina. O livro de Apocalipse é, em última análise, um chamado ao arrependimento e à esperança. Embora descreva tempos difíceis e catastróficos, ele também aponta para o triunfo final de Jesus Cristo sobre o mal. Para aqueles que são fiéis, o Apocalipse promete uma nova criação, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. Em Apocalipse 21:4, lemos: "E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." A mensagem central do Apocalipse é que, apesar dos sinais assustadores e dos juízos severos, há esperança para aqueles que permanecem firmes na fé. Deus oferece salvação e redenção para todos que se voltarem para Ele. Os sinais que vemos hoje, desde as mudanças climáticas até os desastres naturais, passando pela corrupção moral da sociedade, são lembretes de que o tempo está se esgotando e que devemos estar prontos. Diante de todos esses sinais, somos chamados a refletir. Estamos preparados para o retorno de Cristo? O Apocalipse nos ensina que, embora o mundo esteja mergulhado no caos, Deus está no controle e sua vitória é certa. Aqueles que creem em Jesus têm a promessa de vida eterna e de um futuro glorioso ao seu lado. Que possamos usar esses sinais como um lembrete para nos aproximarmos de Deus, buscar sua vontade e viver de acordo com seus ensinamentos. Desde o início dos tempos, a natureza tem sido uma poderosa ferramenta através da qual Deus fala com a humanidade. A Bíblia está repleta de exemplos em que Deus utiliza fenômenos naturais para revelar sua vontade, advertir o povo ou demonstrar seu poder. Quando observamos os sinais que estão ocorrendo ao nosso redor, incluindo eventos climáticos incomuns e desastres naturais, muitos acreditam que esses são lembretes divinos para que voltemos nossa atenção a Ele e nos preparemos para o que está por vir. Um dos exemplos mais significativos de Deus, usando a natureza como alerta, é o dilúvio nos dias de Noé. Em Gênesis 6, 5, 7, vemos que Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a humanidade devido à corrupção e violência que havia se espalhado sobre a terra. Antes do dilúvio, Deus advertiu Noé sobre o que aconteceria e deu-lhe instruções para construir a arca, salvando assim sua família e os animais. Noé passou anos construindo a arca e alertando as pessoas sobre o juízo que estava por vir, mas ninguém deu ouvidos. Quando as águas finalmente caíram, apenas Noé e sua família foram salvos. O dilúvio não foi apenas um desastre natural, foi uma ação direta de Deus, usada como um juízo e uma advertência para as gerações futuras. Esse evento serve como um lembrete de que Deus é soberano e de que, quando a humanidade se afasta de seus caminhos, Ele muitas vezes usa a natureza para nos chamar de volta. Noé foi um exemplo de obediência e fé, e o dilúvio foi uma demonstração clara de que Deus leva a sério a justiça e o arrependimento. Assim como Deus usou o dilúvio para julgar o mundo na época de Noé, muitos acreditam que Ele pode estar usando eventos naturais hoje para advertir a humanidade sobre a proximidade do juízo final. Outro exemplo clássico é o das 10 pragas do Egito, que podemos encontrar no livro de Êxodo. Deus enviou pragas devastadoras, incluindo a transformação das águas do Nilo em sangue, invasões de gafanhotos e granizo destruidor, para mostrar ao faraó e ao povo do Egito que ele é o verdadeiro Deus e que sua vontade não pode ser desafiada. As pragas foram uma sequência de desastres naturais que impactaram profundamente o Egito, atingindo o coração da economia e da vida social do povo egípcio. Deus usou esses fenômenos para convencer o faraó a libertar os israelitas da escravidão. As pragas do Egito revelam que Deus tem o poder de controlar todos os aspectos da natureza e que Ele
pode usá-la como meio de julgamento e libertação. Além disso, as pragas também serviram para demonstrar a diferença entre o povo de Deus e aqueles que o rejeitam. Enquanto os egípcios sofriam com as pragas, os israelitas foram poupados, mostrando que Deus protege aqueles que são fiéis a Ele. Essa distinção entre os justos e os ímpios é um tema recorrente nas Escrituras, e nos últimos dias, muitos acreditam que Deus fará essa separação novamente. Nos tempos de Elias, Deus usou a seca como um meio de chamar a atenção de Israel. Em 1 Reis 17:1, Elias profetizou ao rei Acabe que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra durante vários anos, até que ele, Elias, desse a palavra. Essa seca foi uma consequência direta da idolatria e da rebeldia do povo de Israel, que havia se desviado dos caminhos de Deus e adorado Baal. Durante 3 anos e meio, Israel sofreu uma terrível seca, que só terminou quando o povo começou a reconhecer o poder do Deus de Israel. No Monte Carmelo, Deus respondeu à oração de Elias e enviou fogo do céu para consumir o sacrifício, provando a todos que ele era o verdadeiro Deus. A seca no tempo de Elias foi uma advertência para que Israel abandonasse a idolatria e voltasse ao Senhor. Essa história nos mostra que, quando a humanidade se afasta de Deus, Ele pode usar a natureza para lembrá-la de sua soberania e de sua santidade. Assim como a seca foi um chamado ao arrependimento para Israel, muitos veem os fenômenos naturais de hoje como um convite para que nos voltemos para Deus e busquemos sua face. No Novo Testamento, Jesus também menciona o uso de sinais na natureza como advertência para a humanidade. Em Lucas 21:11, ele diz: "E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu." Esses sinais não são meramente acidentes naturais, mas são eventos que Deus permite para alertar a humanidade sobre a proximidade do fim dos tempos. Jesus nos instruiu a estar atentos a esses sinais e a interpretá-los à luz das Escrituras, como uma forma de preparação espiritual para seu retorno. Um dos sinais mais mencionados por Jesus é o aumento dos terremotos. No mundo moderno, temos observado um aumento na frequência e intensidade dos terremotos em várias partes do mundo, o que leva muitos a acreditarem que estamos vivendo nos últimos dias. De acordo com a profecia de Jesus, esses terremotos são parte do princípio das dores, ou seja, os primeiros sinais de que o fim está se aproximando. Eles servem como um lembrete de que a terra está em convulsão e de que algo maior está por vir. Além dos terremotos, Jesus também mencionou que haveria coisas espantosas e grandes sinais do céu. Em tempos recentes, vemos eventos como eclipses solares e lunares, a chamada lua de sangue e outras anomalias celestes que têm sido interpretadas como possíveis sinais dos tempos. Para os crentes, esses eventos não são apenas curiosidades astronômicas, mas têm um significado espiritual mais profundo, apontando para a realidade de que Deus está chamando a atenção da humanidade para o cumprimento das profecias. Deus também usa a natureza para revelar seu poder e sua glória. Em Salmos 19:1 está escrito: "Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." A criação é uma manifestação constante da majestade divina e uma prova de que Deus existe. Mesmo aqueles que não acreditam nas Escrituras podem ver na complexidade e beleza da natureza um reflexo do Criador. No entanto, quando a ordem natural é abalada, como em desastres naturais ou fenômenos climáticos extremos, muitos começam a questionar e buscar respostas além das explicações científicas. Esses momentos são oportunidades para que as pessoas reconheçam a soberania de Deus e sua mão poderosa na criação. É importante notar que, embora Deus use a natureza como um meio de advertência e juízo, Ele também a usa como um sinal de sua misericórdia.
No livro de Isaías, por exemplo, encontramos profecias sobre a restauração da criação nos últimos dias. Em Isaías 44, 3, 4, Deus promete: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa passagem nos lembra que, mesmo em meio aos julgamentos, Deus deseja restaurar e abençoar a terra e o seu povo. O florescimento do deserto mencionado em Isaías é visto por muitos como uma promessa que se cumpre nos nossos dias, quando observamos desertos como o Atacama e partes do Saara, exibindo uma vida inesperada e florescendo após chuvas raras. Esses eventos nos lembram que, assim como Deus é capaz de fazer o deserto florescer, Ele também pode renovar nossas vidas e nos encher com seu Espírito. Diante desses sinais na natureza, é essencial que cada um de nós responda de forma apropriada. A Bíblia nos chama a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Os sinais naturais que vemos ao nosso redor não são meras coincidências, mas podem ser chamados à reflexão e ao arrependimento. Quando ignoramos esses alertas, corremos o risco de perder a oportunidade de nos aproximarmos de Deus e recebermos suas bênçãos. Ao longo de toda a história bíblica, Deus usou a criação como um instrumento para atrair a humanidade a si. Desde as pragas no Egito até o dilúvio e as secas, a natureza foi uma forma de comunicação divina. Hoje, os fenômenos climáticos e naturais que testemunhamos podem ser interpretados como um lembrete de que Deus continua a falar conosco, convidando-nos a nos prepararmos para o retorno de Cristo. No final, somos chamados a reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas e a nos prepararmos espiritualmente. Que possamos ver esses sinais, não com medo, mas com uma esperança renovada de que Deus está trabalhando para nos trazer de volta para Ele, usando a natureza como um dos muitos meios de nos alertar e nos chamar à conversão. Os eventos naturais incomuns que testemunhamos em todo o mundo, incluindo as chuvas intensas no Saara e o florescimento de desertos como o Atacama, tem levado muitas pessoas a se perguntarem se estamos vivendo no cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias. No entanto, esses não são os únicos fenômenos recentes que levantam questões espirituais. Vários outros sinais e acontecimentos globais, tanto na natureza quanto na sociedade, parecem alinhar-se com o que a Bíblia descreve como características dos tempos finais. Vamos explorar alguns desses fenômenos e refletir sobre como eles podem ser interpretados à luz das Escrituras. 1. O secamento do rio Eufrates. Uma das profecias mais intrigantes relacionadas ao fim dos tempos está no livro de Apocalipse, onde é mencionado o secamento do rio Eufrates. Em Apocalipse 16, 12, lemos: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Este versículo descreve o secamento de um dos rios mais importantes do Oriente Médio como um evento que precede uma série de acontecimentos apocalípticos. Nos últimos anos, temos visto que o rio Eufrates, que já foi um dos rios mais cheios de vida e abundância, está gradualmente secando. Várias causas têm sido apontadas, incluindo o uso excessivo da água para irrigação, a construção de barragens e as mudanças climáticas. No entanto, para muitos cristãos, o fato de que um rio mencionado explicitamente nas Escrituras esteja secando é uma clara indicação de que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O secamento do Eufrates também carrega um simbolismo poderoso, pois representa a retirada de um obstáculo natural que permite o avanço dos reis do Oriente.
Muitos estudiosos interpretam esse trecho como uma referência ao aumento de tensões políticas e militares na região e veem no secamento do rio uma preparação para conflitos futuros que podem ter implicações proféticas. 2. A vida retornando ao Mar Morto. Outro fenômeno surpreendente que muitos interpretam como um sinal profético é o surgimento de vida no Mar Morto. O Mar Morto, situado entre Israel e a Jordânia, é conhecido por sua alta salinidade, que torna praticamente impossível a sobrevivência de qualquer forma de vida em suas águas. No entanto, recentemente pesquisadores descobriram que pequenas formas de vida, como bactérias e algas, começaram a aparecer em algumas áreas ao redor do Mar Morto e até mesmo pequenos peixes foram vistos em poças próximas. Para muitos cristãos, isso evoca a profecia de Ezequiel 47:8-9, onde o profeta descreve um rio que flui do templo em Jerusalém e que transforma as águas salgadas do Mar Morto em águas doces, permitindo que uma grande variedade de peixes e outras formas de vida habitem ali. Essa profecia é geralmente interpretada como uma visão do reino messiânico, mas o surgimento de vida no Mar Morto leva muitos a acreditarem que estamos vendo os primeiros sinais de seu cumprimento. Esse evento nos lembra que Deus tem o poder de transformar até mesmo os lugares mais inóspitos em fontes de vida. Assim como ele pode trazer vida ao Mar Morto, ele também pode trazer renovo e restauração para aqueles que estão espiritualmente mortos. Essa transformação serve como uma metáfora para a regeneração espiritual que Deus oferece a todos que o buscam. 3. Aumento na frequência de terremotos e desastres naturais. Jesus alertou seus discípulos sobre a ocorrência de terremotos nos últimos dias, como parte dos sinais que indicariam a proximidade de sua volta. Em Mateus 24:7-8, ele disse: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Hoje, temos observado um aumento na frequência e intensidade de terremotos em várias partes do mundo. Embora os terremotos sejam fenômenos naturais, a Bíblia os menciona como um dos sinais que antecederão o fim. A ideia de princípio das dores sugere que esses eventos são apenas o começo de algo maior e que a Terra está gemendo à espera de redenção, como descrito em Romanos 8:22. Além dos terremotos, outros desastres naturais, como furacões, enchentes e incêndios florestais, têm se tornado cada vez mais frequentes e devastadores. Muitos acreditam que esses eventos não são apenas consequências das mudanças climáticas, mas também são sinais de que a criação está em convulsão, aguardando a manifestação dos filhos de Deus e o retorno de Cristo. 4. Sinais celestes e a lua de sangue. Outro sinal mencionado nas Escrituras é a transformação do sol e da lua em fenômenos que causam espanto. Em Joel 2:31 está escrito: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este versículo tem sido interpretado como uma referência a fenômenos celestes, como eclipses solares e lunares. Nos últimos anos, observamos uma série de luas de sangue, eventos astronômicos, nos quais a lua adquire uma cor avermelhada devido a eclipses. Para muitos, essas luas de sangue são um lembrete dos sinais celestes profetizados na Bíblia. Embora a ciência explique esse fenômeno, a coincidência de esses eventos ocorrerem repetidamente em nossos tempos leva muitos cristãos a interpretá-los como alertas divinos. Os sinais celestes mencionados nas Escrituras são uma maneira de lembrar a humanidade de que há uma realidade espiritual além do que nossos olhos físicos podem ver. Eles servem para nos lembrar da grandiosidade de Deus e do fato de que Ele controla o universo e usa esses eventos para chamar nossa atenção para sua vontade. 5. A apostasia e o esfriamento espiritual.
Além dos sinais na natureza, a Bíblia também menciona mudanças no comportamento humano e na espiritualidade das pessoas como sinais dos últimos dias. Em Mateus 24:12, Jesus diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Este esfriamento do amor e da fé é um dos sinais mais claros de que estamos vivendo em uma época de apostasia, onde muitos se afastam dos ensinamentos de Deus e preferem seguir seus próprios desejos. Hoje, observamos um aumento da indiferença espiritual, não apenas entre aqueles que nunca professaram a fé cristã, mas também entre aqueles que um dia se declararam seguidores de Jesus. Igrejas esvaziando, a perda de valores morais e éticos, o aumento da violência e do egoísmo. Tudo isso aponta para um mundo que está cada vez mais distante de Deus. Esse esfriamento espiritual não é apenas uma crise de fé, é um sinal de que estamos vivendo em tempos proféticos, onde a humanidade rejeita a verdade e prefere o engano. 6. Tecnologia e o sistema de controle global. Outro aspecto dos tempos finais descrito na Bíblia é o surgimento de um sistema de controle global. Em Apocalipse 13, 16, 17, lemos sobre a marca da besta. "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Com o avanço da tecnologia, vemos que esse tipo de controle está se tornando cada vez mais possível. Hoje, sistemas de vigilância, controle digital de informações e até o desenvolvimento de implantes e tecnologias biométricas apontam para um mundo onde a liberdade individual pode ser facilmente restringida. Muitos acreditam que essa evolução tecnológica é um prelúdio para o cumprimento da profecia da marca da besta e que estamos cada vez mais próximos de um sistema onde quem não se alinhar com as normas estabelecidas será excluído da sociedade. 7. O reavivamento e a volta ao Evangelho. Apesar dos sinais de apostasia, também vemos um movimento de reavivamento espiritual em várias partes do mundo. Em países onde o cristianismo é perseguido, como na China e no Oriente Médio, há relatos de um crescimento impressionante do número de cristãos e de pessoas que buscam conhecer a Deus. Isso é uma confirmação de que, nos últimos dias, Deus derramará seu Espírito, como profetizado em Joel 2:28. "E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." Esse reavivamento é um sinal de que Deus está chamando as pessoas para voltarem a Ele antes que o fim chegue. Em meio ao caos e à incerteza, Deus continua a agir, atraindo homens e mulheres para o seu reino. O crescimento da igreja em áreas de perseguição e o aumento da fome espiritual em todo o mundo são indícios de que Deus está preparando seu povo para a volta de Cristo. Reflexão final sobre os sinais recentes. Diante de todos esses fenômenos, desde o secamento do rio Eufrates até o florescimento dos desertos e a apostasia crescente, somos desafiados a refletir sobre a nossa própria condição espiritual. A Bíblia nos chama a estarmos vigilantes e preparados, pois Jesus pode voltar a qualquer momento. Os sinais que vemos ao nosso redor não são meras coincidências. Eles são lembretes visíveis de que as profecias estão se cumprindo e que o tempo está se esgotando. Esses sinais são um convite para que cada um de nós se volte para Deus, busque a sua face e prepare o coração. A humanidade pode tentar explicar esses fenômenos com teorias científicas e tecnológicas, mas aqueles que creem na palavra de Deus sabem que há algo mais profundo em ação. A natureza, a sociedade e até a tecnologia parecem gritar que estamos em tempos proféticos, que possamos usar esses sinais como um chamado ao arrependimento e ao fortalecimento de nossa fé. Deus
Em sua misericórdia, está nos alertando para que estejamos prontos para o retorno de Cristo, que possamos ser como as virgens prudentes da parábola, mantendo nossas lâmpadas acesas, aguardando com esperança e expectativa o dia em que Ele virá buscar aqueles que são seus. À medida que observamos todos esses sinais no mundo ao nosso redor, desde fenômenos naturais incomuns até mudanças dramáticas na sociedade, somos levados a uma pergunta fundamental: o que devemos fazer diante desses acontecimentos? Como cristãos, somos chamados a discernir os tempos e a responder de forma adequada, não com medo ou desespero, mas com fé, esperança e preparação espiritual. Os sinais não são apenas um aviso do que está por vir, mas também uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa própria caminhada com Deus e para ajustarmos nosso foco naquilo que realmente importa. A Bíblia nos instrui a estarmos atentos e vigilantes. Jesus nos alertou sobre a importância de interpretar os sinais dos tempos e de estarmos preparados para a sua volta. Em Mateus 24:42, ele disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa vigilância é um chamado para mantermos nossa fé ativa e para não nos deixarmos envolver pela distração e apatia. Vivemos em um mundo onde o materialismo e as preocupações do dia a dia frequentemente ocupam nossas mentes, mas os sinais que observamos nos lembram que estamos vivendo em um tempo especial, onde devemos priorizar nossa relação com Deus acima de tudo. 1. Arrependimento e consagração. O primeiro passo diante desses sinais é o arrependimento. A Bíblia nos chama repetidamente ao arrependimento, lembrando-nos de que Deus é paciente e misericordioso, desejando que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Em 2 Pedro 3:9, lemos: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependimento é mais do que apenas confessar pecados. É uma mudança genuína de coração e mente, um redirecionamento de nossa vida para o caminho de Deus. Diante dos sinais dos últimos dias, somos chamados a avaliar nossa vida, confessar nossos pecados e buscar a pureza. A Bíblia ensina que, se temos esperança na volta de Cristo, devemos nos purificar, como está escrito em 1 João 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esse é o momento de refletir sobre nossas ações, atitudes e prioridades. Estamos vivendo para Deus ou para o mundo? Estamos prontos para encontrá-lo? 2. Fortalecimento da fé. Outro passo essencial é fortalecer nossa fé. Em tempos de incerteza e turbulência, é natural que o medo e a ansiedade tentem invadir nosso coração. No entanto, a fé é o antídoto contra o medo. Em Hebreus 11:1, a fé é definida como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Para enfrentar os desafios e provações que podem vir, precisamos ter uma fé sólida e inabalável em Deus e em suas promessas. Fortalecer a fé significa investir tempo na oração, na leitura da Bíblia e na comunhão com outros cristãos. A palavra de Deus é nosso guia e nossa fonte de força. E quanto mais a estudamos e aplicamos em nossas vidas, mais preparados estaremos para lidar com os desafios do futuro. Em Romanos 10:17, lemos: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé cresce quando dedicamos tempo para ouvir a voz de Deus, refletir sobre suas promessas e aplicá-las em nossa caminhada diária. 3. Vigilância espiritual. Jesus nos exorta a sermos vigilantes, a estarmos espiritualmente despertos e prontos para sua volta. Em Mateus 25, ele conta a parábola das 10 virgens que esperavam pelo noivo. Das 10, 5 eram prudentes e tinham suas lâmpadas abastecidas com óleo, enquanto as outras 5 foram negligentes e foram pegas despreparadas quando o noivo chegou.
Essa parábola é um lembrete poderoso da importância da vigilância e da preparação espiritual. Não sabemos o dia ou a hora em que Jesus voltará, mas devemos viver cada dia como se pudesse ser o último. Vigilância espiritual significa manter um relacionamento constante com Deus, estar sensível à sua voz e evitar as distrações que podem nos afastar dele. O mundo oferece inúmeras tentações e ocupações que podem nos desviar. Mas, se mantivermos nosso coração focado em Deus e em suas promessas, estaremos prontos para qualquer situação. Vigilância é uma prática diária de renovar nossa fé e nosso compromisso com o Senhor, permanecendo firmes e inabaláveis, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em caos. 4. Compartilhar a mensagem de salvação. Os sinais dos tempos são também uma oportunidade para compartilharmos a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra, e parte desse chamado inclui a responsabilidade de compartilhar sua verdade com aqueles que ainda não o conhecem. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos dá a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Diante dos sinais dos últimos dias, muitos estão em busca de respostas e significado. Este é um momento propício para compartilhar o amor de Cristo e a esperança da salvação. Como cristãos, somos embaixadores de Deus e temos a responsabilidade de anunciar as boas novas. Nosso testemunho e nossas palavras podem ser o instrumento que Deus usa para tocar o coração de outras pessoas e levá-las ao arrependimento e à fé. 5. Cultivar a esperança da vida eterna. Embora os sinais dos tempos possam parecer assustadores, eles também apontam para uma verdade maravilhosa: a promessa da vida eterna com Deus. A Bíblia nos diz que este mundo é temporário e que somos apenas peregrinos aqui. Nossa verdadeira pátria está nos céus, onde estaremos para sempre com o Senhor. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Cultivar a esperança da vida eterna é lembrar que, independentemente do que aconteça neste mundo, temos uma herança incorruptível que nos aguarda. Esse pensamento nos ajuda a enfrentar as dificuldades com coragem e perseverança, sabendo que a glória futura será muito maior do que qualquer sofrimento presente. Quando mantemos nossa mente fixa nas coisas do alto, somos capazes de enfrentar os desafios com um coração cheio de paz e esperança. 6. Orar por sabedoria e discernimento. Em tempos de incerteza, é essencial buscar a sabedoria e o discernimento que vem de Deus. A Bíblia nos incentiva a pedir sabedoria, como está escrito em Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O discernimento espiritual nos ajuda a compreender os sinais e a agir conforme a vontade de Deus, evitando o engano e as armadilhas do inimigo. A oração por sabedoria é um pedido para que Deus nos guie e nos dê clareza sobre como viver em meio a tempos difíceis. Com discernimento, seremos capazes de identificar o que é verdadeiro e o que é falso, e de tomar decisões que glorifiquem a Deus. Precisamos da sabedoria divina para discernir os sinais dos tempos e para tomar as medidas corretas em nossa vida espiritual e pessoal. Os sinais que vemos ao nosso redor são um convite divino para nos prepararmos para o retorno de Jesus. Eles nos lembram que o tempo é curto e que devemos viver cada dia com propósito e dedicação a Deus. A Bíblia nos alerta que o Senhor virá como um ladrão de noite, de forma inesperada,
e que aqueles que não estiverem preparados serão pegos de surpresa. Mas para aqueles que têm fé, os sinais são um motivo de esperança, pois nos apontam para o cumprimento das promessas de Deus e para o dia em que estaremos eternamente com Ele. Que possamos viver cada dia com o coração voltado para o Senhor, buscando agradá-lo em tudo o que fazemos e permanecendo firmes em nossa fé. Estes são tempos para fortalecer nossa relação com Deus, para testemunhar e para nos prepararmos para a vinda do Rei dos Reis. Que esses sinais nos motivem a viver uma vida de santidade, compaixão e dedicação ao Senhor, aguardando com alegria o dia em que Ele virá nos buscar. Convido você, querido irmão e irmã, a refletir sobre a sua própria caminhada com Deus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Estes são tempos de graça, e Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos, de buscarmos a santidade e de nos prepararmos para a eternidade. Que possamos responder a esse chamado com um coração sincero e disposto. E ao final deste vídeo, deixo uma bênção especial para cada um de vocês. Que Deus fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e prepare o seu coração para os dias que virão. Que o Senhor derrame sobre você o seu Espírito Santo, capacitando-o a viver para a glória dele e a perseverar até o fim. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim deste vídeo e espero que essa reflexão sobre os sinais que estão ocorrendo ao nosso redor tenha tocado seu coração e despertado em você uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Vivemos tempos especiais, tempos em que a natureza e os eventos globais parecem estar gritando uma mensagem urgente. Muitos desses sinais, desde o florescimento dos desertos até o secamento do rio Eufrates, nos lembram que o que está escrito nas Escrituras está se cumprindo diante dos nossos olhos. Para aqueles que seguem a Cristo, esses sinais não são motivo de medo, mas de esperança. Eles nos apontam para a fidelidade de Deus e para a certeza de suas promessas. Tudo o que Deus disse que aconteceria está se desenrolando exatamente como foi profetizado. E isso nos dá confiança de que sua palavra é verdadeira e confiável. Mais do que nunca, precisamos nos apegar a essa verdade, fortalecer nossa fé e nos preparar espiritualmente para o dia em que Ele voltará. Se este vídeo te trouxe esclarecimento e inspiração, eu te convido a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Cada vez mais, vemos que o mundo precisa ouvir essa verdade. Muitos ao nosso redor vivem em busca de respostas, tentando entender o que está acontecendo e para onde estamos indo. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade de compartilhar a esperança que temos em Cristo e de proclamar que a salvação está ao alcance de todos que se voltarem para Ele. E agora, antes de encerrar, eu gostaria de te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui, buscamos explorar temas importantes à luz da Palavra de Deus, ajudando uns aos outros a manter a fé e a esperança nesses tempos desafiadores. Além disso, deixei um link no primeiro comentário fixado para que você possa entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos mensagens de fé e conteúdos exclusivos para fortalecer nossa caminhada. E para encerrar, vamos orar juntos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e pelos sinais que o Senhor nos dá, mostrando que tu estás no controle de todas as coisas. Pedimos que o teu Espírito Santo nos fortaleça e nos prepare para os dias que virão, para que possamos permanecer fiéis e vigilantes até o fim. Senhor, renova nossa esperança e enche nosso coração com a tua paz. Que cada um de nós seja um farol de luz para aqueles ao nosso redor, compartilhando a tua verdade com amor e compaixão. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e guie cada passo seu. Lembre-se, os sinais estão aí e o tempo está se esgotando. Prepare-se,
porque Jesus está voltando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.